canal Mova-se na Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, para bater um papo com o engenheiro Orlando Zibini. Vamos saber um pouco mais sobre como andam os projetos da montadora em relação aos ônibus elétricos no Brasil. Orlando, hoje quando se fala em mobilidade urbana, em sustentabilidade, relacionando isso com ônibus, pensa-se um pouco já em ônibus elétrico. Como anda essa relação Mercedes-Benz e ônibus elétrico? Na Europa nós já começamos um desenvolvimento. Nós temos o Citaro elétrico, que já foi lançado lá. Agora, aqui para o Brasil, o que nós precisamos fazer? É necessário adaptar um chassi para posterior encarroçamento. E a outra característica que nós temos aqui no Brasil é uma condição de tráfego muito severa, a topografia é diferente, muita subida, muita descida, e para isso é necessário ajustar as baterias. Então, o estágio que nós estamos agora, antes de lançarmos ou colocarmos para o público que tem uma data de lançamento, é necessário fazer um ajuste fino no que já existe lá fora e adaptá-lo para as condições brasileiras. E hoje também isso depende um pouco, todo esse investimento, tecnologia já existe, né? Já existe. Depende um pouco da demanda, da necessidade do cliente, né? Isso. O que vai acontecer, imagino eu que vai acontecer aqui no Brasil, é que se criem áreas restritas para a circulação de veículos a motores a combustão, e a partir daí que vai se aumentando essas áreas de restrição. Implementar o veículo elétrico de uma vez é um pouquinho arriscado, porque ele é um veículo caro, tecnologia é nova, e transporte público, como qualquer serviço público, ele não pode falhar. E a população ela sente falta quando ele falha. Então é necessário, sim, alguns passos, aos pouquinhos, para que a montadora tenha maturidade para lançar alguma coisa e dar o suporte de pós-venda, e o próprio operador também se acostumar com uma modalidade que é totalmente diferente do que existe hoje com o transporte com combustível líquido. E esse caminho até popularizar o ônibus elétrico, chegar com força, há alternativas de combustíveis, né? Ah, sim, existe a possibilidade de se utilizar gás natural, é uma possibilidade, se bem que ele é fóssil. A outra possibilidade é utilizar biometano. Esse biometano ele sai de aterro sanitário, aí você tem duas possibilidades também, diminuir a quantidade de metano que o aterro emite e utilizar isso no veículo. Mas toda essa gama de combustíveis alternativos, ela tem algumas penalidades. No caso do gás, o veículo é penalizado com os cilindros e com toda a infraestrutura do gás. É preciso também pensar bem o investimento. Uma alternativa que nós estamos levantando agora é o HVO, que é um óleo diesel sintético. A base dele pode ser uma base vegetal, você pode tirar também de esgoto, resto de produção agrícola. Vantagem, ele mitiga quase 80% do CO2, diminui material particulado de NOx. E uma coisa que é muito boa nesse HVO é que você pode utilizar na frota circulante. Porque olha só, nós colocamos um veículo elétrico, ou a gás, ou qualquer outra dessas modalidades. Só a frota nova é que é beneficiada. A frota circulante, ela ainda é uma frota que emite bastante. Com HVO, a frota circulante também é beneficiada. Em termos de infraestrutura para esses ônibus elétricos rodarem, também é importante que haja essa infraestrutura, né? Ah, sim, isso daí precisa a combinação, né? Até agora, nós tínhamos o veículo a combustível líquido, um caminhão-tanque leva esse combustível até a garagem, ele é abastecido, sai para trabalho. Agora é necessário prever um linhão de transmissão que chega até a garagem, porque um ônibus elétrico ele consome uma quantidade grande de energia, né? Nós falamos ao redor de 55, 60 casas, é o consumo de um ônibus. Imagina uma frota como a cidade de São Paulo com 15, hipoteticamente, os 14, 15 mil ônibus movidos, todos eles abastecidos com eletricidade simultaneamente. É preciso prever as linhas de transmissão, os totens de recarga, os horários de recarga, se a recarga se dará durante o dia, durante a noite, com painel solar, energia vindo de eólica, isso precisa ser bem estruturado. Porque energia elétrica, ela é tão limpa quanto a fonte. Se a fonte for uma termoelétrica, ele não emitiu poluente localmente, mas emitiu na geração. Por falar nisso, falar das baterias um pouquinho, né? Outro, entre aspas, problema, né? Qual o destino dessas baterias? Elas serão recicladas no futuro ou serão sempre baterias novas? E se for assim, o que fazer com as baterias? Essa bateria ela precisa de uma reciclagem. Não sabemos ainda como isso se dará. Provavelmente mais à frente, quando as frotas aumentarem, as quantidades de bateria disponíveis aumentarem também, é bem provável que nós tenhamos empresas que façam essa reciclagem, o destino da bateria.
Por enquanto, é novidade. Existem muitas propostas, mas sempre tem a questão econômico-financeira, como fechar essa conta. E é prioridade para a Mercedes ser cada vez mais sustentável, claro. Exato, a eletrificação ela passa por várias etapas. Lá na frente, o que é bem provável é que se utilizem células de combustível, o fuel cell. E o fuel cell ele tem uma vantagem muito, muito interessante. Ele pode utilizar o hidrogênio na forma gasosa. E também existem as reformas de combustível, que os estudos estão bem avançados. Qualquer combustível que na molécula tenha hidrogênio, você pode utilizar para tocar uma célula de combustível. Então você pode usar gasolina, diesel, biodiesel, etanol, o que tiver hidrogênio na composição da fórmula original do combustível, e a vantagem de se usar o combustível líquido com toda a infraestrutura de distribuição existente, sem precisar criar uma infraestrutura muito grande. Então são passos, né? Se fôssemos elencar agora, nós teríamos diesel fóssil, algum tipo de biocombustível, veículo híbrido, veículo elétrico, aí se prepara toda a propulsão com a eletricidade e lá na frente células de combustível. Obrigado, Orlando. Obrigado. Muito bom participar do programa de vocês.